Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thiago aqui para mais uma questão de física, uma questão aberta, tá? Da FAMECA novamente, da banca da VUNESP, que fala sobre campo elétrico, tá? É uma questão muito clássica também, vai dar um papel quadriculado, vai dar vários pontos, vai ter que relacionar os pontos, enfim. Vamos para a nossa leitura. Uma carga pontiforme Q maior que zero, ó, Q maior que zero, então está fixa na posição da malha quadriculada, mostrando na figura. Sabe-se que essa carga cria no ponto A, então ó, lá no ponto A, um campo elétrico de intensidade 6 vezes 10 à oitava Newton por Coulomb. E um potencial elétrico 1,8 vezes 10 à oitava. Vamos lembrar, gente, um pouco sobre campo elétrico e potencial elétrico. Campo elétrico nada mais é como é uma analogia ao campo gravitacional. Toda a região do espaço está sujeito a um campo elétrico devido a existir uma carga elétrica naquela região. É como se fosse o campo gravitacional. Todo mundo está sujeito a um campo gravitacional porque tem um objeto com muita massa. Bom, e aqui é a mesma coisa. Então, ó, eu tenho lá a minha carga elétrica Qzão, tá? Ela é positiva e isso faz total diferença na elétrica. Essa carga vai sempre liberar um campo elétrico, né? Sempre vai criar um campo elétrico saindo dela. Então aqui está uma linha de campo, aqui está mais uma linha de campo elétrico. Vai ter um campo elétrico para todas as direções. Beleza? Então, para todas as direções, eu tenho esse campo elétrico. Beleza? E como você já percebeu, né? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Puta merda. Então, se é vetorial, eu não posso somar de qualquer jeito, não posso pensar de qualquer maneira. Beleza? Então, lembra, ó, campos, qualquer campo, tá? Sempre é vetorial. Campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético, qualquer campo é campo vetorial. Beleza? Bom, beleza. Então, vamos analisar lá a nossa pergunta, letra A. O módulo do campo elétrico em Newton por Coulomb criado pela carga Q no ponto B. Então, ó, vamos focar. Quem que é a nossa pergunta da letra A? A pergunta é quanto vale o campo elétrico lá no ponto B. Bom, o que ele deu para a gente de dado? Ele deu que o campo elétrico no A vale 6 vezes 10 à oitava, 6 vezes 10 à oitava Newton por Coulomb. E ele deu que o VA é 1,8 vezes 10 a 8 volts. Beleza, então é o potencial elétrico. Tá? Lembrando, potencial elétrico, né, é a capacidade de uma carga sentir a energia potencial elétrica. Tá. Bom, então é muito clássica essa questão, gente. Vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, lá no ponto B, ó, lá no ponto B, essa carga Q vai gerar no ponto B um campo de afastamento. Então, ó, eu vou fazer em quadriculadinho aqui, ó, em tracejado, até o ponto B, que lá no ponto B vai aparecer um campo elétrico que eu vou chamar de EB. Beleza? Esse é o campo criado pela carga Q lá no ponto B. Mas no ponto A também cria. Ó, lá no ponto A, eu também vou criar um campo elétrico, só que ele já deu o valor. E é sempre saindo, ó. Então aqui, ó, esse cara é o campo elétrico A. E ele deu o valor, tá? Como que eu vou calcular o campo elétrico B? Vamos lembrar, gente? Campo elétrico K, módulo de Q, sobre a distância da carga até o ponto ao quadrado. Distância até o ponto B ao quadrado. Beleza? Esse é o nosso foco. Tudo bem? Bom, só que você já percebe o seguinte, como ele deu o EA e ele quer o EB, a carga que vai gerar esse campo no ponto B, né, essa carguinha aqui, ó, essa cargona aqui, que é o Qzão, é a mesma carga que gera campo no ponto A e no ponto B. Então, eu consigo relacionar o campo elétrico A com o campo elétrico B. Bom, então vamos pensar primeiro campo elétrico A. Campo elétrico no ponto A vai ser
K módulo de Q sobre a distância até o A ao quadrado. Vamos pensar na distância. Ó, vamos olhar lá para a nossa figura. Olha a distância. Cada quadradinho, ele disse que vale D. Então, ó, eu tenho um D mais um D mais um D até o ponto A. Então, a distância da carga até o ponto A, eu vou chamar de 3D. É a distância, tá? Então, cuidado. Então, ó, a gente viu lá pela figura, então a gente pode escrever pela figura. O que a gente tem pela figura? A gente tem que a distância do A até o ponto A, né, da carga até o ponto A, vale 3D. Com isso, eu posso substituir aqui, ó. Quanto que é o campo elétrico A? 6 vezes 10 a oitava é igual K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Então, fica 3D ao quadrado. Isolando aqui, né? Isolando esse KQ, que também vai ser o mesmo KQ para o campo B, vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 10 a oitava vezes, aqui, né, gente? Cuidado, hein? 3 ao quadrado, 9. Vai ficar 9 vezes D ao quadrado. Beleza? Então, K vezes módulo de Q vai dar quanto aqui no final? 6 vezes 9, 54. Então, fica 54 vezes 10 à oitava vezes D ao quadrado. Guarda essa informação, ó. Guarda. Beleza. Esse é o valor de K vezes Q. Só que olha o que apareceu ali no B, ó. No B também apareceu o mesmo K vezes Q. Opa, aqui, né? No B, o mesmo K vezes Q. Ixi. Travou. Aí. O mesmo K vezes Q apareceu ali no ponto B, tá? Tá aqui, ó. Que é o mesmo K vezes Q que encontramos aqui embaixo. Então, ó, vamos voltar lá para a nossa equação do ponto B. Vou chamar aqui de 1. Então, ó, voltando na equação 1. Então, fica que o campo elétrico do ponto B é igual K vezes módulo de Qzão sobre a distância da carga até o ponto B ao quadrado. Bom, módulo de K é K vezes Q, a gente já sabe quanto que é, né? Então, ó, campo elétrico no ponto B vai ser K vezes Q, 54 vezes 10 à oitava vezes D ao quadrado. Beleza? Tá. E agora, o que a gente vai ter que fazer, gente? Vamos ter que achar a distância do ponto da carga até o ponto B. Então, ó, quanto que vai ser a distância da carga até o ponto B? Percebe o seguinte, eu vou poder fechar aqui, ó, em laranja, vou fechar um triângulo retângulo. É ele aqui, ó. Beleza? Um triângulo retângulo. Esse triângulo tem catetos 3D e 3D. Vou chamar essa distância aqui de A. Então, ó, vamos retirar aqui do nosso desenho esse triângulo. Está aqui. Eu tenho um lado 3D e outro lado 3D. Vou chamar aqui de A. Então, aqui está a carga Qzão e aqui está o ponto B. Vamos calcular essa distância, né? Como que a gente vai calcular essa distância? Pitágoras. Então, ó, A ao quadrado é igual 3D ao quadrado mais 3D ao quadrado. A ao quadrado vai ser quanto? 9D quadrado de um lado mais 9D quadrado do outro vai dar 18D quadrado. E eu nem vou tirar a raiz, gente. Não precisa, sabe por quê? Aparece a distância ao quadrado embaixo. Então, esse A que a gente achou é a própria distância. Tá?
Então, ó, chamei de A igual a distância até B. Calculando aqui no final, quase lá acabando, estamos acabando. Aqui, então, eu vou poder colocar o quê? Quanto que é A ao quadrado? A ao quadrado é 18D quadrado. 18 vezes D ao quadrado. Beleza? Quanto que vai dar isso aqui, ó? Corta esse cara. O campo elétrico no ponto B vai ser 54 por 18, 3. 3 vezes 10 a oitava Newton por Coulomb. Beleza? Essa foi a letra A, gente. Tranquilo? Uma questão muito clássica. Poderia também cair uma questão assim de força elétrica, envolvendo força elétrica e campo elétrico, tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a B. Gente, a B, que vai... percebe o negócio, que a gente nem usou o potencial elétrico aqui no A, né? Deixa ele aqui bonitinho. Vamos lá para B. Então, letra B. Vamos ler a B. O trabalho em joules realizado pela força elétrica sobre uma carga de prova Qzinho, que vale 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, se esta está a se mover do ponto C ao ponto A. Então, qual que é a ideia, gente? A ideia é o seguinte. O cara foi lá, pegou uma carga de prova e botou aqui em cima do ponto C, ó, que tem aquele sinal lá. É uma carga positiva. Beleza? Essa carga, eu vou pegar ela, ó, e vou transportar lá para o ponto A. Então, ela vai sair do C e vai para o ponto A. Tá bom. Primeiro, trabalho da força elétrica. Gente, trabalho da força elétrica, vamos lembrar. Trabalho da força elétrica de um ponto A até um ponto B, nada mais vai ser do que carga vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. A gente chama de U, né? Aí fica trabalho é taranã, certo? Só que aí eu escrevo assim, ó. A diferença de potencial, que é o U, eu posso escrever como VA menos VB. VA menos VB. Que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Beleza? Só que no meu problema, gente, não é ponto A nem ponto B, né? No meu problema, a minha carga está indo do ponto C, né? Do ponto C até o ponto A. Então, ó, como que eu vou escrever? O trabalho de eu pegar uma carga, transportar do C para o A, vai ser VC menos VA. Beleza? Essa vai ser a nossa, o nosso foco. Essa é a pergunta. Beleza? Bom, então vamos ver o que eu tenho. Trabalho de C até A é igual. A carguinha, né, o valor da carga eu já tenho. Olha, a carga está se transportando. 2 vezes 10 a menos 6. Vezes. O VC que eu não tenho. Mas eu tenho o VA. Menos, quanto que é o VA? 1,8 vezes 10 a oitava. Então, aqui no lugar do VA, 1,8 vezes 10 a oitava. Show? Beleza. Então, vamos calcular o potencial lá no ponto C. Né? Então, como calcula potencial elétrico? Potencial é K, aqui não tem o módulo, tá? Cuidado. Q sobre D. Então, gente, as formas de física elétrica, né, são muito parecidas, tá bom? Elas são bem parecidas. Então, cuidado. Bom, é assim que eu calculo o potencial. Se eu quero potencial no ponto C, eu tenho que saber a distância da carga até o ponto C. Bom, só que de novo, né, gente? De novo. Bom, aí eu preciso encontrar quanto vale esse VC. Só que eu não tenho esse KQ de novo, né? O KQ de novo eu não tenho. Mas eu encontrei esse KQ em algum lugar. Ou posso encontrar agora de novo. Vamos encontrar então agora? Então, ó, vamos utilizar o potencial A. O potencial A vai ser K vezes Q sobre a distância até o ponto A. Bom, o potencial
do ponto A, o que vai ser? Quem que ele é? Quanto vale? Vale 1,8, né? Ali em cima. 1,8 vezes 10 à oitava. Então fica 1,8 vezes 10 à oitava igual a KQ sobre a distância da carga até o ponto A vale 3D. E aqui não tem ter nada ao quadrado, então dá isso. O meu KQ vai ser 1,8 vezes 3D vezes 10 à oitava. Então, o meu K vezes Q vai dar 5,4 de novo, né? Então, ó, 5,4 vezes 10 à oitava vezes D. Beleza? Tá bom. Então, esse é o KQ de novo. Tranquilo? Beleza. E agora? Com esse KQ, eu posso substituir lá no meu potencial elétrico do ponto C. Meu potencial elétrico do ponto C vai ser, quanto que é o KQ? 5,4 vezes 10 à oitava vezes D. Agora, a distância da minha carga até o C, quanto que vai ser? É o próprio D. É o próprio D. Beleza? Tranquilo? Bom, então agora, para a gente achar esse VC aqui, né, a gente só escreve aqui na frente. Potencial elétrico no ponto C vai ser 5,4 vezes 10 à oitava volts. Beleza. Só que vamos voltar lá para a nossa pergunta, né? Que é o trabalho da força elétrica, ó, lá em cima, né? Então, ó, vamos pegar essa equação aqui, vamos chamar de 1 e vamos falar o seguinte. Voltando na equação 1, o que a 1 nos dá? Que o trabalho da força elétrica elevado do ponto C até o ponto A é a carguinha, que vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Vezes potencial elétrico VC. Quanto que é o VC? 5,4 vezes 10 à oitava, menos, quanto que é o VA? 1,8 vezes 10 à oitava. Beleza? Bom, esse termo aqui, ó, esse termo vai dar trabalho da força elétrica de C até A, vai dar quanto? Vai dar 3,6, né? Então fica 2 vezes 10 a menos 6, 3,6 vezes 10 à oitava, faz a multiplicação, trabalho de C até A vai ser 2 vezes 3,6 vai dar 7,2. 10 a menos 6 somada com 10 à oitava vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado joules. Esse é o trabalho para levar a carguinha do ponto C até o ponto A. Espero que tenham gostado, gente. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe para aquele seu colega que precisa manjar de vetor, de campo elétrico, potencial elétrico, ó. Muito importante esses conceitos para qualquer prova, tá? Campo elétrico e potencial elétrico. Valeu!